Boa noite, estamos de volta para a última live do ano da ELEB. Vamos esperar os nossos convidados entrarem. Aqui a Silvia. Ronaldo e Silvia estão entrando. Sejam bem-vindos todos. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Como estão? Olá. As pessoas... Olá, tudo bem? Tudo. As pessoas estão sendo informadas que nós estamos ao vivo e aí começam a chegar, né, pessoas. E hoje, nossa última live do ano. Né? Que honra para mim, hein? Olá, Silvia! Então, sejam bem-vindos, quem está entrando. Então, eu sou a Márcia Lucena, estamos desde 2023, início de 2023, né, fazendo essas lives e com vários temas, né, que a gente vem trazendo, falando sempre do aconselhamento biográfico. Boa noite, Maria Lourdes. E hoje nós vamos fechar o ano com o Ronaldo e a Silvia Beatrix. Oba! Márcia, eu não sei se eu estou... Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Mas eu não estou vendo vocês duas. Não? Não. Nós estamos te vendo. Você está vendo, Silvia? Eu vejo os três. Ótimo. Uma coisa que você pode fazer, Ronaldo, é sair e entrar novamente. Eu vou sair e entrar novamente, então. Vou sair, então. Tá bom. Esse é um dos perrengues que a gente tem que lidar, né? Com essa situação. Eu brinco que é sempre tenso esses primeiros momentos, né? de início, de aquecimento, porque a gente lida muitas vezes com o imponderável, né? Às vezes a pessoa está sem internet. E aí, como é que faz? Mas a galera que acompanha já está acostumada. A gente... esse, por exemplo, é um dos aprendizados da pandemia para cá, como que nós fazíamos as lives, porque não somos profissionais, foi uma situação de emergência e crítica, mas de lá para cá, nós aprendemos a fazer as lives, né? Olha lá, a gente já sabe que sai, que entra. Deu certo? Está nos vendo primeiro... agora? Agora eu estou vendo só a Silvia, não estou te vendo, mas... Vocês estão me vendo? Todo mundo aqui, Ronaldo. Tá bom. Eu tô vendo a Márcia está em espírito para mim, mas tudo bem, tá tudo certo. Eu já estou me iluminando neste ano de 2023. Então, o primeiro aprendizado grande é esse, de aprender a entrar e sair, né? Mas tudo bem, vamos começar a continuar com isso. Tudo bem? Falar com o espírito, né? E falar com o espírito. E falar com o espírito também. Exatamente. Né? Muito Tá bem. joia. Muito bem. Então, mesmo que já tenha pessoas que já nos conheçam, eu vou novamente pedir para que vocês se apresentem, porque sempre tem pessoas novas chegando e às vezes não sabem quem é quem. Então, Silvia, vamos começar por você. Então tá bom, vamos lá, as damas primeiro, né? Isso. Eu sou a Silvia Beatrix, aconselhadora biográfica, treinadora intercultural, e agora eu já coloquei no meu resumê escritora. Opa! Fui aluna da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, me formei na turma 12, e ao longo dos últimos 4 anos, tendo essa trajetória se encerrado agora, em setembro desse ano, eu fui presidente da Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos, por 2 gestões.
Opa, Então, e finalizou com chave de ouro com o Brasilidades. com Brasilidades e o livro. E Eu o acho que é livro. bem bacana a gente falar das duas coisas, das duas Isso. realizações. O livro sobre aconselhamento biográfico, que quem ainda não tem, por favor, procure. Tem na Antroposófica, eu ainda tenho alguns exemplares aqui da associação. E o Brasilidades, que foi assim, nossa, foi um bolo com várias cerejas, né? Com certeza. Muito bem. Ronaldo. Você não quer se apresentar primeiro, seguindo o As Ladies First damas? aí? Então, tá bom. Então, eu sou a Márcia Lucena, eu terminei no grupo 11, na turma 11, né? No início de 2012. E de lá para cá, né, o aconselhamento faz parte da minha vida. Tenho seguido nesse norte, eu brinco hoje como formação, eu sou psicóloga, mas eu sempre falo para as pessoas que hoje que perguntam qual é a sua linha de atuação, né? E eu digo, hoje eu não tenho mais uma linha de atuação, mas eu tenho um norte, que é a antroposofia e o aconselhamento biográfico. Então, o meu trabalho hoje como psicóloga é permeado por isso, né? E não pelas linhas. As linhas da psicologia hoje ferramentas de trabalho, mas o que me norteia hoje no meu trabalho é o aconselhamento biográfico. E tenho feito sido anfitriã, né, dessas lives, né, este ano, e hoje finalizando aqui para olhar para frente, para o futuro, né? E eu já tentando atender a pedidos, porque perguntaram, Pois Eu é. pode vi, mostrar o eu livro? Eu vi, já eu Nós vi, estamos eu vendo você, estava... nós estamos vendo você aí rodando Isso. na casa procurando alguma coisa. Isso, o livro, né? Se você não encontrou, eu tenho ele aqui, eu já vejo. Ah, então mostra você aí, porque eu tô aqui rodando que nem sei lá eu, né? Então Um tá, peru, Ronaldo, eu vou só para ficar no colocar. espírito, de fato, enquanto você se apresenta, porque eu vou pegar o livro. Tá, joia. Bom, então, me apresentando, eu sou Ronaldo Perlato, eu sou médico antroposófico, né? Atuo como médico antroposófico, atuo como aconselhador biográfico. Eu sou da primeira turma, né? Tive a felicidade de conhecer a Gudrun tanto no início da carreira médica quanto do aconselhamento biográfico, e hoje eu sou gestor da escola. Então, tenho até o prazer de estar aqui com duas ex-alunas, né? As duas no grupo 11 e 12, mas, ao mesmo tempo, também essa felicidade desse ano termos completado 30 anos da atividade do aconselhamento biográfico no Brasil, da formação em aconselhamento biográfico no Brasil. E na Escola de São Paulo, nós estamos né? Desculpa, na 21ª, feliz segunda turma, eu voltei no passado aqui. Na 22ª turma. Vamos começar a 22ª. A 21ª também está em andamento. Então, hoje nós temos 3 turmas em andamento, a turma 19, a turma 20 e a turma 21. Né? E logo mais para frente um pouquinho, estaremos iniciando a 22ª turma de formação. Então, não Aqueles que sei se... tiverem interesse, já entre em contato com a formação biográfica e vem fazer essa jornada, né? Sim. Essa grande Já jornada de autoconhecimento, e eu garanto que é um antes disso, um antes depois. Um antes e um depois. Antes disso e o antes depois, olha só. É o antes e o depois. Esse é o livro, né, o aconselhamento biográfico, com 30 capítulos, cada capítulo escrito por um aconselhador biográfico, falando dos mais diversos temas. Está riquíssimo, maravilhoso. Procurem e adquiram e leiam esse Olha, livro. Andréa, você já viu a imagem, já sabe a cara que o livro tem. E não pergunta uma coisa para uma mercurial que ela para o que ela está fazendo, ela vai para outro lado. Ela Mas muito bem. Ronaldo, vamos falar assim, como foi que a Silvia hoje cuida dos podcasts, né? Assim, da Eleb.
eu estou nesse lugar das lives e vamos olhar para essa construção, como foi, fazendo essa retrospectiva. Sim. Então, olha aí, que é bem interessante pensar assim, nós no meio antroposófico temos muito conteúdo, mas não somos muito afeitos, né, com as tecnologias. E há muitos anos mesmo, a Silvia já participou disso lá no passado, a gente fazia reuniões para a gente poder se juntar, como que nós íamos estar mais presentes nas mídias. E tudo tem seu tempo, e mais recentemente 2 pessoas se associaram a nós, né, a Isadora e a Renata, que nos ajudaram, né, a dar uma nova face, né, para aquilo que nós fazíamos. E isso nos colocou realmente, hoje nós estamos no Instagram, hoje nós estamos no YouTube, temos no YouTube vídeos, né, que tem essas nossas lives, todas as lives feitas, nós temos os vídeos também dos grupos de estudo que nós fazemos, né, temos também os podcasts que estão também no YouTube, e é uma forma, assim, que nós encontramos de também levar esse conhecimento fora dos muros, né, entre aspas, da escola. Porque antigamente toda a nossa atividade era vinculada à ação dos alunos na escola. Mas um grande impulsionador também, a gente tem que reconhecer isso, foi a pandemia, né? Então a pandemia nos trouxe muitos desafios, mas ao mesmo tempo abriu outras portas, que nós temos que ter o cuidado de tê-las, né, dentro da visão antroposófica, né, de ver como que podemos utilizar esses meios, sem nos sucumbir a eles, mas ao mesmo tempo estar presentes no mundo de uma forma que possa atingir o maior número de pessoas. E essa foi a intenção, e na realidade, quando você falou, você comentou sobre essas lives de 2023, eu estava fazendo aqui uma biografia das lives, né, já que nós trabalhamos com as biografias, eu me lembro que a primeira live que foi feita foi em maio de 2022. E agora, esse ano, nós começamos com uma live com a Constanze, que foi em janeiro de 23. Né? Então, na realidade, eu acabei não contando, esse ano nós fizemos uma live por mês, mas no ano passado nós chegamos a fazer até 2 lives por mês, se você se lembra. Lembro. Então, eu não lembro exatamente agora o número das lives, mas eu lembro qual era a nossa intenção, né? A nossa intenção era trazer biografia. Como trazer a biografia? As próprias pessoas que passaram pela escola mostrariam a sua biografia para apresentando-se na live. E com 2 ideias principais. O aconselhamento biográfico impactou a minha vida, e a outra seria através de um trabalho que faz parte das tarefas da escola, que é fazer um projeto. Então, o aluno precisa fazer um projeto para ser certificado. E algumas das lives foram com pessoas que trouxeram os seus projetos para a escola, mas que se tornaram, mais do que uma tarefa para a escola, se tornaram um projeto de vida. Então, se vocês tiverem a oportunidade de resgatar essas lives, né, esse aspecto que é essas diversas possibilidades, mas principalmente com essa forma viva, né, que é a própria biografia. Então, como cada participante, né, que contando a sua história, falando do projeto que cada um fez a partir da formação biográfica, né? Da formação biográfica, exatamente. A Virgínia está aqui, tem várias pessoas bem conhecidas, né, que também já passaram. E Silvia, como foi para você iniciar fazer os podcasts? Você já está mais azeitada, né? Você tem um poder de comunicação bem grande aí. Pois é, pessoas tagarelas geralmente têm essa fluidez, né, de comunicação. Bom, primeiro, o que eu reconheço e vejo nesse movimento, em especial da ELEB, como o Ronaldo mesmo falou, de sair
de um determinado nicho. Na verdade, não é nicho. Eu acho que o que aconteceu foi que nós tivemos que sair da zona de conforto. Houve uma situação global e que provocou, em especial, claro, a gente está falando em especial a antroposofia, porque nós trabalhamos, estudamos com a antroposofia. Esse movimento pode ter acontecido em outros meios também. Mas falando da ciência espiritual, como o Ronaldo disse, que tinha restrições com relação à utilização dos meios eletrônicos, a pandemia trouxe esse grande desafio. Como que nós vamos nos entrelaçar? Não gosto nem de usar a palavra conectar, mas é como nós vamos entrelaçar com as pessoas do outro lado, à distância, como manter viva essa chama, como manter vivo esse significado que o aconselhamento biográfico traz para quem passa pelo processo, para quem passa por uma retrospectiva biográfica, e também com isso ampliar o conhecimento a respeito desse assunto. Porque, como o Ronaldo trouxe, faz 30 anos que esse trabalho existe, nós estamos celebrando os 30 anos, mas é um trabalho novo. 30 anos na jornada de um trabalho, na jornada de uma profissão, é muito pouca coisa. Então, nesse sentido, começar a utilizar os recursos, porque uma imagem que eu tenho, não sei se o Ronaldo e você concordam, Márcia, mas uma imagem que eu trago é que o problema nunca é a ferramenta. O problema é como o ser humano utiliza a ferramenta que é colocada à sua disposição. E, nesse sentido, os canais que nós temos hoje. Então, começamos apanhando lá atrás, né, Ronaldo e Márcia? Com o Teams para fazer reunião, com o YouTube para fazer... E importante colocar, para trazer, num primeiro momento, palestras e encontros que apaziguassem os nossos corações, porque estávamos todos num estado de ansiedade, de isolamento, de tristeza, de dor e de confusão muito forte. Então, essa trajetória que começou em 2020 com a pandemia, pelo menos para mim, ela se encerra, e eu estou falando encerra num aspecto mais amplo, como presidente da ABAB, como participante dos convites que a ILEB me fez, o podcast, junto com a Renata e com a Isadora, que era o que faltava no meu currículo. Foi maravilhoso. A Andréia está colocando aqui que adorou ter vocês por perto, já que mora no Rio de Janeiro, que a antroposofia expandiu na pandemia. Achei, de certa forma, um caminho muito bom através da tecnologia. E aí tem a pergunta anterior, que seria o biografado? Quando a gente está falando das pessoas que falavam aqui, né, que vinham para as lives. Não era o biografado, mas assim... a importância do aconselhamento biográfico na minha vida, né? Então, e como que eram duas vertentes, se eu puder falar assim, dois caminhos. Ronaldo, você fala deste caminho que a gente traçou enquanto as lives para assim, quem é que a gente vai convidar, né, para estar? Quem é o aluno? Quem é a pessoa que está fazendo um trabalho e que pode falar da importância do aconselhamento biográfico na sua vida? Então, a gente começou um pouco nesse lugar, né, Ronaldo? Sim, e o que acontece, vou só voltar um pouquinho atrás, né? A Silvia usou uma palavra que eu acho importante, que nós ampliemos o conceito de uma certa restrição, né? Na realidade, o que nós prevemos, né, na antroposofia, a antroposofia ela tem esse lado do reconhecimento da individualidade. E os encontros humanos se dão de eu para eu. E, nesse sentido, os encontros são sempre... Ele tem uma força maior quando você olha olho no olho, quando você pode tocar a pessoa, né? Então, não é que fosse assim absolutamente contra, mas nós já até já tínhamos a ideia, né, Márcia? Você já tinha me dado a ideia de fazer grupos de estudo, né, no passado.
E isso era uma pergunta para nós, e de repente a pandemia veio nos ajudar nesse sentido, no sentido também de trazer esse conteúdo antroposófico, e é bem interessante, né, o apoio naquele momento desafiador, e quando nós pensamos nisso, né, apoio no momento desafiador, nós sempre vivemos momentos desafiadores. Então, acho que essas lives vão poder vão ser usadas, né, vão poder ser utilizadas para o futuro. Porque cada vez mais nós identificamos desafios, e a proposta antroposófica, seja através do biográfico, seja através da terapia artística, seja através da medicina, é ajudar o indivíduo a ele se colocar positivamente perante os desafios, porque desafios sempre vão existir. E foi nesse sentido que nós, em lugar de trazermos apenas conceitos, né, antroposóficos, tivemos a ideia de trazer pessoas, usando uma expressão antiga que não serve aqui para esse meio, mas de carne e osso, né? Pessoas que de carne e osso contassem a sua história, né? Foi uma carne e osso usada virtualmente. Mas trouxessem assim, o que realmente isso traz para mim? O que esse impacto, né? Que é bastante interessante, eu sempre penso isso. Quando nós terminamos as formações, os módulos, né? É muito comum nós pedimos uma avaliação. E sempre a avaliação ela é feita no calor do momento, do encerramento, está todo mundo feliz, em princípio, né, com o que aconteceu. E eu sempre brinco lá, né, vocês duas ex-alunas lembram que eu sempre falo que o módulo começa quando nós saímos pelo portão né, do Centro Paulo, né, começa quando termina, né, como a gente faz isso. E aí você cai na vida e aí você vai ver realmente o impacto que aquilo teve. Falando de módulo a módulo. E a nossa ideia era pegar ex-alunos, nada contra os alunos, mas na realidade eram os ex-alunos que já tinham terminado a sua formação já há algum tempo, já estavam trabalhando com isso, e qual é o impacto que isso trouxe na sua biografia. Né? O que isso mudou, quais os caminhos que foram feitos. E a outra vertente eram os projetos. Né? Todo aluno, para terminar e certificar, tem projetos, mas tem aqueles em que o projeto ele sai dos muros da escola também e vai para a vida, né? E mesmo que ele vá metamorfoseando, né? Então, estou lembrando aqui que a própria Silvia, que trabalha com a interculturalidade, ela fez um projeto que eram com expatriados, né? Mesmo que ela não continuasse com isso especificamente, mas isso foi abrindo espaço para outras ideias, e isso que é o que nós, aliás, a escola, ela aposta justamente que os projetos sejam os mais originais possíveis. Né? Quanto mais original for o projeto, melhor para a escola. Né? E melhor para o aluno também, e melhor para a sociedade, né? De uma maneira geral. Né? Então, essa foi a nossa ideia. Das lives, teve pessoas extremamente interessantes, né? Falando desse impacto, né? Você fala, começou com a Constance, mas foram vários ex-alunos, né? Como você traz, né? Com projetos maravilhosos e que traz uma repercussão e uma atuação no mundo muito boa, né? Que impacta outras pessoas que estão à volta, né? E Silvia, e você, como é que foi fazer os podcasts? Como foi que é diferente de uma live, né? Tem outras particularidades, né? O podcast. E acho que o podcast, se eu estiver enganada, o Ronaldo me corrige, mas o podcast ele teve um propósito específico, que era deixar registrado nessa outra mídia a história dos 30 anos do aconselhamento biográfico. Então, ele teve começo, meio e fim. Eu não sei se a ELEB, né, vai continuar com os podcasts, se vai para algum outro lugar. Mas, para esse período, a proposta era mais o registro em uma outra mídia da história do aconselhamento biográfico, como forma de celebrar essa data que é significativa. O aconselhamento biográfico está entrando nos seus anos crísticos. Quer dizer, nós temos dentro das leis biográficas, o próprio aconselhamento biográfico vai entrar num processo
de desafios, de perguntas, de transformação. Então, muito relevante deixar esse registro e convidar as pessoas para deixarem os relatos. Então, sejam os relatos concretos, contando a história, o que foi, como começou com a Gudrun. Aliás, lembrando que hoje seria o aniversário da Gudrun. Exatamente. Que bacana a gente tá falando disso, dessa celebração, para ver como tudo se entrelaça. Então, nós começamos com os fatos históricos mesmo. Então, o propósito era exatamente esse, deixar o registro dos fatos históricos, e o final foi a grande celebração que aconteceu na Sociedade Antroposófica, um evento que a ELEB organizou e que era o quê? De novo, né? Aliás, esse ano foi recheado de cerejas em cima de bolos, né? Porque nós estamos fazendo um monte de coisas. Acho que esses 30 anos, ainda que eu faça a brincadeira, mas acho que como marco, né, Ronaldo e Márcia, esses 30 anos eles foram muito bem celebrados, registrados, e me parece que nós passamos por um portal, agora mais fortalecidos, presentes nas mais diferentes áreas da comunicação, porque quando o Ronaldo fala dos vídeos, e você também está falando dos podcasts não, das lives que estão aqui, e que isso pode se perpetuar para o futuro, por que se perpetua? Porque o que a gente escuta a partir dos testemunhos, a partir dos relatos, são biografias humanas que quem está do outro lado pode se entrelaçar com ela. A pessoa, quer dizer, eu posso estar falando da minha biografia, mas alguém que está nos acompanhando aqui agora pode se sentir tocado por uma fala e reconhecer que aquilo reverbera em si e fala, nossa, ela também passou por isso, ou ela teve esse desafio. E aí, né, puxar esse fiozinho da meada. E quem sabe que, na verdade, eu acho que essa é não sei se é uma ambição, mas é uma meta, a minha, pessoal, que quem escute isso tenha o desejo de fazer a sua retrospectiva biográfica. Porque, como você mesma disse, Márcia, no início, é um antes e um depois. Você não sai a mesma pessoa após um processo biográfico. Graças a Deus, hein? Pega lá. Você não sai a mesma pessoa, porque isso é bom, gente. Não me interpretem mal. É que a gente vai uma oitava acima, às vezes mais do que uma oitava acima, no autoconhecimento, no reconhecimento de si próprio e no planejamento dos passos que quer dar na vida. Isso é a grande riqueza, né, desse processo. E quando, como você disse, quando essas lives, o podcast vai para o ar e as pessoas têm acesso a isso, isso pode tocar, né, em algum tema, em alguma fala que a gente traz aqui, em alguma biografia, uma dificuldade ou um projeto que o outro faz, pode tocar quem está nos assistindo, e ao tocar, né, nessa tecla, possa ele fazer o caminho, né? Esse caminho. Isso. Então, essa é uma das riquezas. Só, Márcia, talvez complementando um pouquinho o que a Silvia falou, a ideia do podcast, a Silvia colocou muito bem. Eu acho que isso é um problema que nós temos, um desafio, né? Nas instituições e nas antroposóficas também isso acontece, nós não contamos a nossa história. Nós vamos vivendo, isso acontece na biografia, é normal, né? As pessoas vão vivendo e sem parar para pensar sobre o que fizeram, e muitas vezes, se nós não tomamos o cuidado, o caminho que foi percorrido, ele fica vago. As pessoas sabem que existe, mas não sabem o que aconteceu, né? Então, a ideia de fazer os podcasts era justamente irmos colocando aos poucos como foi esse trabalho. São 30 anos, né? E esse aspecto também aparece agora de forma viva através das pessoas que contaram também como que elas participaram dessa história. É sempre interessante quando você olha uma instituição, né,
Uma instituição, e nós falamos sempre que a biografia é uma característica humana. E, de repente, a gente fala, nossa, dos setênios de uma instituição. Mas a instituição ela é feita por seres humanos, então ela também tem a sua história, e sempre é interessante entendermos qual é a história de uma instituição e qual é a biografia dessa instituição, e em que momento as biografias individuais se associam a essa instituição. Então, você tem uma linha de tempo da instituição, tem a linha de tempo individual, dos indivíduos que participam. E é interessante perceber em que momento da minha biografia eu me vinculei a essa instituição. E qual era o momento da instituição. Né? Também foi comentado pela Beatriz, nós estamos indo para os momentos crísticos, né? Dos 30 aos 33, né? Novos desafios virão. Em princípio, já deixamos a crise dos talentos, agora vem outras exigências que vêm aí. Né? E todo esse caminho é percorrido não só por aqueles que trouxeram, sustentaram o processo, mas agora para os que vêm pela frente. O livro é uma mostra disso, porque nesses 30 anos, a Silvia até comentou que a ELEB promoveu essa festa, né, no dia 28 de outubro, mas nesses 30 anos, muitas pessoas participaram, outras escolas participaram. E o livro, eu acho bastante interessante, que foi, se pudesse usar um nome assim, um pouco ecumênico, né? Porque todas as escolas participaram, participantes das escolas estavam presentes, numa relação bastante interessante, 30 anos de formação, 30 capítulos, né? E cada um foi trazendo a sua experiência. Aliás, aqui aproveito para comentar que nós três fomos pessoas que fomos um dos 30, fizemos parte desse grupo de 30, né? Cada um de nós tem o seu capítulo lá, escrito, mas corroborando e junto com essas outras pessoas que também transformaram a sua biografia, mostraram a sua biografia, não contando a sua biografia especificamente, mas contando o produto, né? Porque quando você faz um artigo é um produto daquilo que você fez, vinculado ao tema da biografia. Né? Desculpa que eu acho que você ia falar alguma coisa e eu entrei complementando aí o que a Silvia tinha falado. Não, eu acho que é super pertinente o que você traz, né? Que é assim, esse novo momento, esse crescimento da ELEB e se colocando no mundo agora, que já estava, né, no mundo, mas não só a ELEB, mas o aconselhamento biográfico, como vocês trouxeram, né, com livro, com brasilidades, se posicionando cada vez mais no mundo e as pessoas conhecendo cada vez mais, extrapolando até com essas lives, com podcast, com o YouTube, o canal, com os grupos de estudos, né, que tem aí, cada dia da semana tem um grupo de estudo acontecendo com temas, né, diferentes da antroposofia, e isso indo para o canal lá do YouTube. Então, assim, eu acho que é uma expansão realmente da escola, né, e da antroposofia em si, do aconselhamento biográfico em si, levar conteúdos com essa propriedade, com essa verdade, né, para as pessoas. Se eu puder... Pode falar. Fale primeiro, Silvia, depois eu falo. Silvia? Congelou um pouco, Silvia. Então, deixa eu aproveitar enquanto ela está comentando, né? Ela está voltando. Nós começamos os grupos de estudo com temas específicos da biografia, mas hoje os grupos de estudo, cada grupo tem o seu caminho, né? Mas são sempre vinculados à antroposofia, usando não apenas o Rudolf Steiner, mas outros autores também. Acho que a Silvia caiu, né? Caiu. Eu vou... Enquanto você fala, eu vejo aqui dela... Essa é uma dos desafios, né, de estar aqui na live, é isso, né, de estar... Eu lembro de uma, só recordando, eu lembro de uma que que a gente finalizou, você com a vela lá, foi, exatamente. Lembra? Com o celular, eu acho que a Carla com o celular, né, lá, porque a Carla e a Isadora ficaram de frente para mim com o celular ligado para mim aparecer.
Exatamente. Então, São esse é desafios, um né? desafio, né? Assim, a internet, Exatamente. né? Nem sempre a gente, né? Esse é o desafio. A gente estava falando do desafio que é, né? Quando acontece isso, Silvia. Que De já com o cair. Ronaldo a gente teve uma que a gente teve que finalizar com vela e com a luz do flash do celular, né? Essa é ótima. Aqui o celular que esquentou demais e acabou caindo. É, Mas se eu puder puxar um ganchinho, Ronaldo, pode, da por sua favor, fala, pode falar. Uhum. indo lá para o podcast e, claro, também trazendo para as questões das lives, uma das coisas que me fascina, ou que me fascinou, tanto no podcast como das lives, é que a gente traz a questão das crises. E de que forma? Então, até no podcast da Escola Livre, quando é contada a história da formação das escolas, a gente traz também um pouco do lado B. E por que eu gosto de pontuar a questão do lado B? Porque quando a gente vê 30 anos, parece que são assim, o barquinho, né? Bem banquinho e violão, bem João Gilberto. Um banquinho, um violão, o barquinho que está lá suavemente no mar, fazendo o seu trajeto. E a gente esquece que existem muitos percalços. E muitas vezes são nos percalços que as pessoas se entrelaçam com os assuntos e reconhecem, puxa vida, eles chegaram lá, mas passaram por isso. Ela criou esse trabalho como formação biográfica, mas ela também passou por aquilo outro. Então, isso, para mim, tem um valor que é onde a gente, como o Ronaldo já trouxe várias vezes, é aqui que o humano se entrelaça com o humano a partir de uma ferramenta mecânica. E aí, aquele calor do olho no olho, se ele não acontece de uma forma palpável, porque eu não te toco, eu não te abraço, eu não estou te vendo, mas as almas se entrelaçam e se reconhecem nessa humanidade. Sim. Muito bem. Complemente lá o que você estava trazendo, Ronaldo. Quando a Silvia caiu, você ia falar isso, e aí, quando você caiu, ele ia pegar, né, para falar. Aí você já entrou. Que eu estava comentando sobre os livros, né? E que aqui eu e a Márcia estamos no sábado, né? No grupo do sábado. A Silvia já conduziu um grupo também com o livro Gratidão. Me lembra, Silvia? Gratidão. Confiança, gratidão e doação. Confiança, gratidão e doação. Esse grupo seu já acabou, você não começou outro grupo, né? Outro livro. Já começou outro livro? Não, ainda não, né? Espera aí que eu não ouvi você porque cortou um pouquinho. Qual foi a sua pergunta? Você terminou o seu livro, a leitura do seu livro, mas você ainda não começou outro. O seu grupo não começou de novo. Ainda não. Mas sempre tem essa possibilidade. Acho que é em fevereiro do ano que vem. Do ano que vem. Então, se vocês olharem no YouTube, vocês vão ver, podem acessar lá, tem uma parte que fala dos grupos de estudo. E os grupos de estudo têm, então, esse aspecto. Primeiramente foi com a biografia mesmo, especificamente, os livros da Gudrun, e depois nós estamos lendo vários textos da antroposofia, que são, cada grupo tem um caminho, mas sempre falando da antroposofia ou também trazendo aquilo que a antroposofia traz de prático para a vida. Isso que é importante também fazermos, porque isso também está intimamente vinculado com a biografia. Então, nossa intenção não é apenas transmitir um conhecimento, mas que esse conhecimento fique vivo e seja aplicado na sua biografia. E para aqueles que estão acompanhando os grupos e por acaso não podem acompanhar, ele tem a possibilidade, naquele dia ele não assistiu, ele vai no YouTube, e para as pessoas que não conhecem, também tem a possibilidade de acompanhar os grupos que já foram feitos, né? Você pode acompanhar a leitura de um livro, e o grupo de estudo ele é feito de uma forma bastante interativa, então você tem, de novo, as biografias aparecendo, né? Porque cada pergunta que a pessoa faz, cada contribuição que ela faz,
é a individualidade se expressando numa comunidade, né? No caso aí, na comunidade das pessoas que estão estudando. Então, toda essa nossa ideia de entrar nesse caminho realmente foi essa. Começou com os grupos de estudo, depois foram as lives, os podcasts, e aqui talvez esteja, né, Márcia, um momento de fazer um convite, né, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo, se tem algum tema que gostariam de ouvir a partir da experiência da escola, né, e algum ex-aluno que tenha passado pelo processo, né, que queira nos contar também, né? Nós temos muitos alunos, nós vamos olhando para as pessoas, mas às vezes tem alguém que fala, nossa, eu gostaria de trazer a minha experiência, né? E aí que abre um espaço, porque a nossa ideia, a Silvia fez até a pergunta, não sei o que vocês estão pensando para o futuro. A nossa ideia é não parar, né? Eu costumo brincar que quando você abre um hospital, você não pode fechar mais, né? Se você abre uma escola, você não pode fechar mais. Você abre uma linha, né? Como essa que nós abrimos, esse caminho, eu acho que não dá para fechar mais, porque, até como eu brinquei anteriormente, nós fizemos isso para trazer uma visão antroposófica baseada no que a própria Silvia tinha falado, um alento para as pessoas, para os desafios, e não temos previsão de que os desafios vão desaparecer. Então, nós vamos continuar com essa proposta, né, de estar sempre trazendo, de alguma forma, pela experiência das pessoas, né, a biografia viva, mas como que isso pode, também como a Silvia colocou, como que eu posso influenciar, não influenciar, mas assim, impactar o outro, inspirar o outro, né? Assim como o outro me inspira, eu também posso inspirar o outro a partir do caminho que eu cumpri, né? Eu, palpiteira do jeito que eu sou, já tenho até ideia, viu, Márcio e Ronaldo? Ah, é? Pode falar. Pode ser a primeira. Eu estava aqui pensando que a gente pode lançar, né, aqui no canal da Eleb, né, no Instagram, essa pesquisa, né, para as pessoas, assim, que tema que você gostaria de ouvir em 2024, qual seria o tema de seu interesse? E também, você conhece alguém do aconselhamento de alguma coisa que você reconhece que tem um projeto? Você que fez parte da escola, né, que fez o caminho do aconselhamento biográfico, você tem um projeto interessante que colocou no mundo e que repercute no mundo? Conta pra gente, vamos ver se a gente faz uma live aí. Sim. E eu queria até colocar uma coisa interessante, já que somos uma comunidade, né? Uma comunidade antroposófica dentro de uma comunidade maior, né? É interessante que existe um grande esforço da antroposofia nesse sentido ultimamente. Eu queria aqui resgatar e agradecer também a Silvia, que à frente da ABAB, ela fez um movimento também muito interessante, que era as conversas... Isso. Como? Desculpa? Que você O fazia dedo das de prosa. biografias. Isso, O dedo de prosa. prosa. O dedo de prosa. Dedo de prosa. Então, é interessante pensar assim, nós temos outras escolas também, têm as suas lives, ou os seus webinars, né, com isso. Me lembro que tem também o esforço de mostrar também biografias, né, agora biografias de biografados, né? Você fez a biografia de uma pessoa, e isso também é um caminho, né? Nós temos aqui a Virginia Schiol, que é uma ex-aluna que fez algumas dessas, e isso pode ser continuado, né? Quer dizer, nós temos muito dessa possibilidade de trazer, e pontualmente, como um oásis, né? A gente se encontra presencialmente, e aí aquela pessoa que você só via na telinha, você fala, nossa, né? Às vezes até um espanto, né? Eu achava que você era menor, eu achava que você era maior, eu achava que era outra coisa, que é a graça do encontro real pós-imaginação, né? Nesse aspecto. Então, essa é a nossa ideia, né? Isso. E esperamos continuar. Mas eu não sei se a Silvia queria dar a ideia dela no ar. Então, eu tenho uma aqui que é o seguinte, que tem duas riquezas
uma das grandes riquezas da formação é o estudo que a gente faz do nosso biografado. No meu caso, a Clarice Lispector. Sim. Na minha visão, esse conteúdo ele pode ser mais explorado junto com a biografia de quem biografou. Então, algo como uma biografia viva, no sentido de não contar a história do biografado da forma como já tem no YouTube, que para mim assim, é um pouco técnico demais, que às vezes se distancia da pessoa que não conhece as leis biográficas, mas de que forma o meu biografado, por exemplo, aonde que a biografia da Clarice se entrelaça com a minha, com a sua história. Dizer, e como isso, e de que forma isso, no meu processo de autoconhecimento, ou no processo de autoconhecimento das pessoas que estiverem trazendo, trabalhou, funcionou, o que expandiu a partir desse estudo a minha própria vivência, que eu acho que é uma maneira não só de aproximar o profissional do aconselhamento biográfico, mas da celebridade desse público que a gente gostaria de chegar, né? Sim. Sim, olha, fica a minha sugestão. Já fui a primeira a fazer a sugestão. Tá ótimo, Silvia. Tá bom. Muito bem. Olha, nós estamos chegando ao final dessa live. Olha como passou rápido. Então, mas aí, antes de chegar ao final, eu queria ouvir, né? Você perguntou para a Silvia como foi para ela, mas eu também gostaria de ouvir de você, Márcia, como foi ser a nossa anfitriã, né? Uau! Desse período, né? Foi um grande Pense bem o que você vai dizer, mas pode falar. Foi um grande desafio. E eu estava fazendo uma retrospectiva e lembrando da Márcia que eu fui na infância e na adolescência e da Márcia que eu sou hoje. E eu olho aquela menina tímida e aquela adolescente que se escondia atrás de uma pilastra com vergonha de se mostrar para as pessoas. E eu olho hoje, eu estando aqui à frente dessas lives e olho para trás, eu falo, nossa, olha que caminho que eu fiz para poder me superar. Né? Superar a menina, superar a timidez da adolescente, os medos da jovem, os primeiros passos da adulta, para hoje, né, com 60 anos, estar aqui neste lugar. Então, para mim foi desafiante no início, mas uma conquista da criança, da adolescente, da jovem e da adulta. Nesse lugar. Então, como gestor da escola, eu só quero agradecer também às duas, né, publicamente, porque não adianta nós termos boas ideias se não conseguirmos efetivá-las no mundo, né, efetuá-las. E aí a gente precisa dos perfis, né, precisa da expertise de cada um. Então, você, Márcia, com a sua qualidade de jogo de cintura, né, porque é natural, olhando bem objetivamente, às vezes, quando você faz uma coisa ao vivo, às vezes dá um silêncio, tem que ter um jogo de cintura para fazer a pergunta certa, colocar em movimento. Essa característica da Silvia, que é bastante, assim, alegre, e também tem essa experiência também nesse sentido. Então, tudo que nós conseguimos, evidentemente, partiu de uma ideia que foi construída conjuntamente, mas para ela se expressar no mundo, né, ela tinha que ser realmente executada, né? E sem vocês duas, realmente, acho que isso seria muito difícil, né? Lógico que poderíamos encontrar outras pessoas, mas, de qualquer forma, a característica que foi dada, então, você, Márcia, deu um ponto, uma característica nas lives, assim como a Silvia tem a característica que ela colocou, implementou, né, imprimiu nos podcasts. Né? Então, nós temos muita gratidão em nome da escola por todo esse trabalho de vocês, né? E esperamos contar com vocês também no próximo ano, e com ideias, não só com a participação, mas também com ideias. E estamos abertos, como colocamos aqui, para que as pessoas também possam se colocar,
né, também possam dar sugestões, né, para que a gente possa atender também o que as pessoas também desejam, né? Isso. Então, fica o convite para as pessoas. A Andrea falou lá atrás do YouTube, então fica o convite para as pessoas entrarem no YouTube da ELEB e olhar a riqueza de conteúdos que tem, de todos os livros que já foram lidos. E para cá, para esta live ou para este canal aqui no Instagram, entra em contato conosco, veja qual é o tema que você gostaria de ver em 2024. Exatamente. Vamos. E o convite é aberto também para quem quiser cumprir esse caminho, né? Isso. Porque As o que as pessoas trazem... Isso. O que as pessoas trazem nas lives é justamente a síntese do seu caminho, né? Sim. Então, esse é um aspecto bem interessante, assim, de que é sempre esse convite que nós temos, né? Que a pessoa faça o caminho, porque ele não é só um caminho de aprender, né? Adquirir recursos para atuar como aconselhador biográfico, que é um profissional que atua no autodesenvolvimento, mas é a grande possibilidade de um caminho de autodesenvolvimento também, né? Então, fica sempre aí esse convite. A Ana Maria Pérez, eu acho que Plantar o Algodão, está mandando um abraço especial para você. Um abraço, Ana. Muito prazer de ter você aqui, né? Muito alegre de estar poder compartilhar com você esse momento aqui. Isso. Então, uma boa noite a todos, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos e nos aguarde em 2024. Com certeza. Boas festas para todos. Boas festas para todos. 2024 com muitas alegrias, bons desafios e boas realizações também, né? Isso, obrigada. Um abraço. Um abraço.